Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Bom dia! Como é que vocês estão? Dormiram bem? Acordaram bem? Não vamos nos esquecer que é necessário dormir bem para descansar bem, e para isso devemos nos atentar com o nosso ritual antes de dormir. Não só o asseio, né? Devemos nos preocupar com o que vamos comer horas antes de dormir e devemos nos preocupar com o conteúdo que jogamos na nossa mente antes de dormir. Quantas e quantas pessoas dormem olhando para o celular? O que vocês estão vendo? Que sejam coisas engraçadas, divertidas, bonitas, fofas, para que possa colaborar de alguma forma para o sono de vocês. Hoje eu estava observando uma coisa na casa da minha irmã. Fiquei meio preocupada assim, eu não falei nada, porque também não é só na casa da minha irmã, em todo lugar acontece isso. Sabe a mania de ligar a TV no horário de determinado programa? Há uma diferença entre o que é hábito e o que é rotina e o que é vício. Há uma diferença sutil entre os dois. Nem sempre ligar a TV determinado horário e determinado programa é rotina, é um vício. Por quê? Porque as pessoas não estão assistindo o que está passando na TV. Elas ligam a TV simplesmente porque virou um hábito constante, todo dia no mesmo horário, a repetição, sabe? E aí liga a TV naqueles programas de baixa frequência, que são os noticiários policiais, sensacionalistas, pesados, expondo a dor, o sofrimento das pessoas do modo que eles fazem. E ninguém está assistindo aquilo, está todo mundo ocupado com o celular. E o dano de assistir esse tipo de programa não é menor só porque a pessoa não está prestando atenção na TV. Muito pelo contrário. Independente do que ela está fazendo no celular, o ouvido está funcionando. O ouvido está ouvindo. Aquilo vai para o inconsciente. Depois a pessoa não entende porque ela não consegue dormir. Depois a pessoa não entende porque ela tem pesadelo. Depois a pessoa não entende vários mal-estares. Porque fica pegando no mundo externo conteúdos ruins e jogando para dentro. Não tem como fazer bem, né? Então espero de coração que vocês tenham dormido gostoso, descansado super bem, porque é importante o momento do sono
do descanso é a recarga da nossa bateria, né? Para mais um dia, graças a papai. Como a mensagem da semana não veio através das gotinhas de luz, que eu fiquei sabendo que a Adriana ama, eu escolhi uma mensagem que tem tudo a ver aqui para nós, com o título Presente da Alma. O subconsciente mantém o passado. A alma abençoa o presente. Vou colocar na descrição do vídeo essa frase. O subconsciente mantém o passado. A alma abençoa o presente. O subconsciente mantém o passado no sentido de tudo o que passa, embora o consciente pareça esquecer, tudo, absolutamente tudo, memória, pensamento, sensação, sentimento, emoção, tudo fica armazenado no inconsciente. Muitas vezes nós não lembramos porque há um obstáculo entre o consciente e o inconsciente. O inconsciente, ele é o sem conhecimento, não consciente, e isso não significa que ele não sabe de nada, muito pelo contrário. De nós ele sabe tudo, de nós ele tem praticamente todas as informações. O não ciente significa que ele é inacessível. O acesso, de alguma forma involuntário, não é do consciente para o inconsciente, mas o contrário, é quando dormimos. É importante dormir bem, porque quando sonhamos, normalmente sonhamos o que está reprimido. Se nós dormirmos bem, há probabilidade do sonho ser bom. Mas se ele não for bom, apesar do sono estar sendo bom, há de se interpretar, porque está manifestando algo que está reprimido. E o que está reprimido? Tudo que está no subconsciente ou inconsciente, né? Mas a alma abençoa o presente. Não vou entrar assim na questão do que seja a alma nesse momento. A partir da filosofia grega, passou a existir o conceito de corpo, alma e espírito. Portanto, a alma está em nós e ela abençoa o presente. E o presente é o aqui e agora. E Shimada vai explicar por que ela vive falando essa frase. Teve uma vez que alguém até riu e fez uma piadinha, não foi tirando o sarro de mim, não. Foi por causa da lembrança que a frase despertou, né? Havia antigamente um programa chamado Aqui Agora, que era exatamente um programa, um noticiário policial muito sensacionalista.
tipo assim, além de filme de Tarantino, sabe? Muito sangue, muita desgraça, muitos detalhes mórbidos. E esse noticiário se chamava Aqui e Agora. O Aqui e Agora não tem nada a ver com isso, tá? Aqui e Agora se refere a este momento. Nem tanto ao hoje. Porque se formos parar para pensar, se eu estou aqui no começo da madrugada, é o presente e o amanhecer é o futuro. Há essas marcações, desde curtas a longas de tempo, né? Depende de cada um. Aqui agora é este momento. Se você quer determinar esta próxima hora, tá tudo bem. Enquanto você está condicionado ao relógio, ao calendário gregoriano, talvez fique mais fácil você pensar assim, mas é este o momento. O que eu tenho para este momento? O que eu quero para este momento? O que eu estou sentindo neste momento? Este momento é toda a nossa vida, é tudo o que realmente temos de fato. Imagina que se este momento, o seu agora, o seu presente é esta hora, a próxima hora é resultado desta hora que você está vivendo aqui, agora. Tudo relacionado à nossa vida funciona dessa forma. Já perceberam? Uma fase se desenvolve em prol da próxima fase. O passado já foi presente. O passado ocorreu para que o presente fosse possível. No passado, o presente, este seu exato momento, é futuro. Assim como uma fase se desenvolve para que outra ocorra, assim como um dia acontece para a construção de um outro dia, assim como o amanhã só existe se o hoje for vivido, assim como o que o futuro trará será consequência do que se vive no presente, assim também é a vida além desta vida, independente da tua crença. Dentro de cada crença, dá para encaixar no contexto da outra vida. Cada um, segundo a sua crença, acredita de um modo. Eu lembro de uma vez, um policial do Rio, ele chegou no meu perfil do Facebook, não, foi na época do Orkut. Chegou no meu perfil do Orkut, publicando diversas declarações de amor,
diversos poemas de amor. E eu, sem entender, né? Porque eu era casada. Eu nunca tinha visto a pessoa. A pessoa simplesmente apareceu e começou a publicar tudo aquilo no meu perfil. Eu simplesmente perguntei o que aquilo tudo significava, porque estava lá no meu perfil que eu era casada, né? Ele disse que havia me encontrado, que eu era a alma gêmea dele, que eu fui uma sacerdotisa no Antigo Egito. Olha, eu já ouvi tanto que eu fui uma sacerdotisa no Antigo Egito que eu tô quase acreditando que eu fui. Eu gosto, eu adoro tudo que se relaciona a Egito. Mas é meio estranho quando tantas pessoas se referem à sacerdotisa do Egito, né? Aí eu respondi para ele: ah, que interessante, mas eu não sou mais sacerdotisa, não estou mais no Egito. Eu sou casada, descendente de japoneses, estou no Brasil. Eu vou falar para vocês, foi um custo me livrar e não era qualquer policial, sabe? Porque até então eu poderia pensar, ixi, esse aí tem alguma patologia, né? Mas era um policial de elite lá do Rio de Janeiro. Tava me admirando muito até um policial da estirpe dele tá numa atitude daquela, ainda mais porque ele estava mostrando no perfil dele quem ele era, qual a profissão dele, onde ele trabalhava e tudo mais. É estranho como a insatisfação por este momento é enorme. São tantas pessoas buscando regressão de vidas passadas, registros acásticos para saber quem foi nas outras vidas. E há tantas pessoas preocupadas. Como será a vida delas depois desta vida? Cada um segundo a sua crença. E o presente? Eu resolvi tocar nesse assunto porque no vídeo passado eu mencionei o meu problema de descalculia. Desculpa. A descalculia é tipo a dislexia, só que a dislexia é com letras e palavras, a descalculia é com números. Por isso que eu mencionei em outro vídeo, se não fosse descalculia, eu não seria psicanalista, eu seria uma física, porque eu adoro física, principalmente a quântica. Mas eu não posso me formar física porque eu não compreendo a linguagem numérica. Consequentemente, eu não acredito no tempo.
muito provavelmente por causa de alguma linha de raciocínio meu dentro da física. Porque, afinal de contas, apesar da descalculia, eu posso acessar a física teórica, né? A física não é feita só de números, há textos e textos, teses e teses. E ao ler, por exemplo, a teoria das cordas, para mim faz muito sentido, eu posso até visualizar o que é aquilo tudo, mas eu não posso transformar numa equação, num cálculo. E aí eu não acredito no tempo. O tempo para mim não é isso de relógio e calendário. O tempo para mim é igual energia vital, igual vida. Isso quer dizer que eu tô meio que flutuando na minha linha cronológica. Eu tô na minha infância, mas eu tô aqui, mas eu já tô lá. Não me pergunte como é que eu faço isso, mas a minha mente tá liberada para fazer isso. Por quê? Porque eu simplesmente não acredito no tempo, né? Aí parece simples para a estimada vir aqui falar do medo de envelhecer. Só porque ela não tem medo de envelhecer. Não, eu não tenho noção do que seja envelhecer. Uma que eu ainda não envelheci, estou a caminho. Eu não posso pensar numa coisa que ainda não é, correto? Ao mesmo tempo, eu nem tenho noção que eu tenho 54 anos, eu ainda acho que tenho 5. Às vezes eu acho que eu tenho 7, 9. Eu não saí da infância. E não é porque eu tenho síndrome de Peter Pan. Eu, eu ainda vejo mesmo o mundo da mesma forma que eu via quando era criança. A diferença é que eu adquiri vivência, experiência e conhecimento. Eu juntei tudo isso para ver o mundo com o mesmo prisma que eu olhava quando eu era criança. Ao mesmo tempo, quando eu era criança, eu já levantava as mesmas questões que eu levanto hoje. Como isso é possível? A adulta, às vezes, é tão criança, mas a criança era tão adulta. Por quê? Porque quando não existe o tempo, não tem a criança, não tem o adulto e não tem o idoso. Existe o aqui e o agora. E não é o que está fora que determina o aqui e o agora, o amanhã ou o que foi. É o que está dentro. De repente, a busca pelo autoconhecimento não está surtindo efeito porque não se está liberando exatamente tudo aquilo que bloqueia o seu acesso ao que você precisa curar. De repente não está funcionando porque você ainda não percebeu que o foco não está do lado de fora, está dentro de você. Não adianta fazer a jornada de autoconhecimento com foco no exterior e pegando do externo e trazendo para dentro.
você alimenta aquilo que deve ser curado. Você alimenta seu sofrimento, você alimenta a sua dor, você alimenta o seu trauma, o seu dilema. Quando você precisa resolver isso para liberar e deixar ir para onde? Para o passado, porque lá é o lugar disso que está inacabado. É que nem... Desculpa de novo. É que nem a capa do livro da Shimada. A capa do livro da Shimada é uma tela inacabada. Eu comecei a pintar a tela e em seguida comecei a escrever o livro. Então eu não terminei a tela. E eu não tinha noção do que é que eu estava pintando exatamente, mas fui pintando até onde deu. Aí eu fui escrever o livro, publiquei. Na hora de publicar, eu associei a tela, a imagem da tela, ao primeiro capítulo do livro. Então eu transformei a tela inacabada na capa do livro. Tá aqui a tela inacabada, que o meu querido cunhado fez o favor de rasgar. Só quero ver como é que eu vou consertar isso. E a Shimada está citando o livro dela por quê? Porque tudo aquilo que está lá atrás, para ser resolvido, para ser curado, é que nem a minha tela inacabada. Ninguém vai compreender o que eu quis dizer com aquela capa, com essa tela, enquanto eu não terminar ela. Ao mesmo tempo, eu nem sei se eu vou terminar, mas é tipo isso. Você precisa se autoanalisar, se autoinvestigar, esmiuçar aquelas questões. Não continuar dando dimensões a elas. Não se prender àquele momento e trazer tudo para o aqui. Eu travei porque é engraçado. Nós temos que seguir, nós temos que continuar. Mas sempre estaremos no aqui e agora, se tivermos essa consciência, né? O aqui e o agora nos acompanha. O tempo todo é aqui e agora. É a mesma coisa de se prender ao passado, julgando que naquele tempo era melhor, não dando um pico de valor por ter chegado até aqui. Ir além do passado, procurar em outras vidas, mas não tá nem aí para essa vida. Tentar descobrir qual o meu destino, qual o meu futuro. O destino, se você não souber para onde você quer ir, você não vai saber para onde ir, né? Mas quer saber o destino, quer saber o futuro. Mas o aqui e agora tá de qualquer jeito. Como você acha que vai ser o futuro? Se o futuro
é efeito, é consequência, é resultado do hoje. Aí vai tentar descobrir, alcançar, possuir a vida além dessa. Mas essa vida aqui, entende o que significa aqui agora? Eu tenho vagas lembranças de vidas passadas que eu não tenho como colocar numa ordem cronológica. Dá para ter uma noção das recentes por causa de roupas de época, de cenários, mas outras não. Tá tudo misturado, assim, é como se estivesse flutuando em espiral. Menos mal, porque nem era para lembrar. Eu não sei nem porque eu lembro. Lembro, mas eu não dou atenção a isso. Não dou atenção nenhuma. Lembro, porque a lembrança é algo que vem assim para a superfície, né? Mas ignoro, porque meu foco tem que estar nesta vida. É por isso que eu estou aqui, por causa desta vida. A vida que está no passado está no passado. Quem eu fui, eu já não sou mais. O que interessa é quem eu sou nessa vida. Eu sei? Você sabe quem você é nessa vida? Na outra eu posso ter sido a sacerdotisa, ter sido de Atlantes. Não importa. É indiferente. Nesta vida eu sou só Shimada. É isso que importa. Como será a vida da Shimada depois desta vida? Céu ou inferno? Umbral? Éden? O que será? Não quero saber. Porque assim como o amanhã é resultado do hoje, a próxima vida é resultado dessa, independente de qual seja a verdade de uma próxima vida. Qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer teoria sobre uma próxima vida cabe no mesmo contexto. Essa outra vida, ela vai depender de como você vive esta. Esquece as outras vidas. Esquece a próxima vida. Foco nesta vida. Deixa o passado. Saia do passado. Não tente alcançar o futuro. Ele não existe. Você precisa construí-lo. Aqui e agora. Aqui e agora. Uma frase muito interessante que minha irmã sempre falou e eu peguei para a vida. O que tem para hoje? É isso? Então tá, é o que tem para hoje. O que tem para hoje? Você decide. A sua vida só você pode viver. Você tem o poder de pôr e tirar.
Você é co-criador, a realidade é você que cria, lembra? Como? Vamos focar nesta vida, neste dia, neste momento, no aqui e no agora? Ótimo. Com amor, muito amor, a nós, a nossa vida, a nossa existência, a nossa história. Vamos. Não esqueçam, esta é a semana de muito amor. Irradiar amor e absorver amor, principalmente para nós mesmos. Ok? Certinho. Se você está vendo esse vídeo do seu trabalho, saia do YouTube e dê o melhor de si se você está querendo aquela promoção. Bora! Beijos na alma.